Fala galera, graça e paz, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui mais um Papeando a Palavra e nessa semana de gravação a todo vapor, para a galera aqui que acompanha, eu fiquei um tempinho sem gravar, estava resolvendo alguns problemas e hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente está aí, ó, caindo para dentro, indo com tudo, convidado atrás de convidado, sendo edificado a cada bate-papo e tenho certeza que esse bate-papo não vai ser diferente. Te convido a ficar aqui até o final e também aproveitando a oportunidade, você que está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Esse é o Papeando a Palavra Podcast, aqui é um bate-papo super leve, super descontraído, mas com a responsabilidade de pregar as boas novas do Senhor Jesus Cristo de uma forma mais tranquila e de fácil compreensão para todos. Amém, galera? E também já deixando aqui aquele muito obrigado para você que nos ajuda, mandando aquela contribuição generosa, segundo Deus toca no seu coração, porque a gente aqui não trabalha com um programa de assinatura, valor específico por mês, é aquilo que a galera sente no coração, manda para a gente poder manter esse projeto de pé. O princípio básico da oferta, e aí é viver de fé em fé e de glória em glória cada dia, somente para a honra e glória do Senhor. Então, que Deus multiplique 100 vezes mais aquilo que você está podendo ajudar e aquele que também não está podendo ajudar, cara, que Deus venha abrir uma porta de emprego para você poder glorificar o nome dele. Valeu, galera. Meu amigo Matheus, se apresenta para a galera aí. Quem é o Matheus Finetti? Fala, galera. Boa tarde. Meu nome é Matheus Finetti. Eu tenho 21 anos, recém-completados. Eu sou estudante de medicina e também sou missionário. Eu já estou indo para o segundo ano da faculdade de medicina e a minha família e eu nos convertemos quando eu tinha 11 anos de... Na verdade, a conversão foi aos 7, mas a genuína foi aos 11, no meu caso. E a gente começou a... E desde os 11 anos eu trabalhei na igreja, participei de grupo de jovens, fiz ação social, e hoje em dia eu faço parte da produção de conteúdo e também cuido um pouquinho do evangelismo do meu projeto, de um dos projetos que eu faço parte, que é o Movendo Nações. Amém. Então já está no evangelho já há bastante tempo. Eu ainda 10 anos. sou um menino ainda. Então, tenho 30 anos hoje, mas tenho acho que 8 anos de convertido, 9. Chega um tempo que você perde um pouco a contagem, né? Simplesmente está na igreja, está convertido e Sim. isso, isso é que importa, esse é o mais importante. Mas você falou aí que a sua conversão genuína foi aos 11, né? Conta um pouco para a gente aí, como é que foi essa experiência? Sim, vamos bem do começo, então, para explicar. Quando eu tinha, minha família sempre foi católica, desde sempre. E quando eu tinha mais ou menos de 4 para 5 anos, mas eram católicos não praticantes. Quando eu tinha de 4 para 5 anos, a minha mãe caiu de uma depressão profunda e por assim ficou por bastante tempo. Minha mãe super jovem, minha mãe me teve com 17. Então ali minha mãe com 21, 22 anos caiu numa depressão profunda. E como a gente já não ia na igreja, a gente continuou não indo na igreja católica. Quando eu tinha 7 anos, a minha família aceitou Jesus. A gente chegou aí uns 6 meses na igreja, sim. Porém, depois, todo mundo se batizou. Porém, depois, todo mundo largou. Todo mundo agora se considerava cristão, evangélico, porém não continuou não praticante. E minha mãe continuou na depressão dela. Quando eu tinha 11 anos, janeiro de 2011, a gente conheceu a igreja atual que eu congrego, que chama Aliança com Deus, aqui de Campinas. Ela tem aqui em Campinas e depois ela chegou a abrir em Americana também. E a gente começou a congregar lá, e a minha mãe, que era alcoólatra, na depressão ela se tornou alcoólatra, dependente de remédio. No mesmo mês ela largou tudo. O meu pai fumava, também largou, assim que a gente entrou na igreja. E ali também a primeira vez eu senti Deus, fui tocado,
fui tocado, fui batizado no Espírito Santo também com 11 anos. E dali para frente tudo mudou. Dali para frente a igreja se tornou realmente tipo, não tem como, não tem discussão. Toda semana igreja, toda semana 2, 3 vezes igreja, não tem condição. E eu comecei a viver muito para isso. Então, é isso, basicamente. Foi assim que começou a minha conversão. Amém. Pô, cara, vou te falar, é interessante o que você falou agora da sua experiência, né, de uma família que se converte junto, né, depois de um tempo em questão da falta de constância, ou talvez não da conversão genuína, né? Porque existe uma grande diferença, né, entre ser convertido e entre ir para a igreja. Né? Existe um abismo gigantesco dentro dessa situação. Mas a partir do momento que Cristo entra de uma forma verdadeira, de uma forma genuína, a transformação que acontece. Né? Eu, por exemplo, quando eu vejo assim testemunho de pessoas que se converteram bem jovens, né? No teu caso, ali com 11 anos, pessoas que eu já ouvi. Teve um rapaz que passou pelo Papinha na Palavra que também, o pastor Michael Balbino, ele fala que a conversão dele foi aos 4 anos de idade e que ele entendeu, ele deu uma resposta consciente para Cristo naquele momento. Eu fiquei assim, cara, que doideira, como é que Deus vai fazendo as coisas de uma forma única na vida de cada um. E eu louvo muito a Deus quando ouço essas histórias, ouço esses testemunhos assim, porque eu me converti com 22 anos de idade, tive muitas oportunidades de entrar para a igreja, né, de, vamos dizer assim, oportunidade de me converter na minha adolescência, pessoas que falavam comigo na rua, na base do eis que te digo, aqui é Deus que está falando, aqui é Deus que isso, e eu não acreditava em nada disso, eu era um cara extremamente cético, que odiava crente, via cristão na rua com a Bíblia na mão, chamava para briga, era muito, muito, muito complicado. Até que o momento ele entra genuinamente na minha vida e faz aquela, aquela transformação, aquela mudança, aquela virada na chave e você começa a viver uma vida completamente diferente. E um ponto que você tocou também, que eu acho que é muito importante, e até para a galera que nos ouve ou nos assiste também é bom para que fique ciente, que quando a gente tem a questão da conversão genuína no nosso coração, não faz sentido a gente não ir para a igreja. A gente quer ir sempre. Né? Claro que cada um tem a sua Exato. rotina, tem pessoas que têm a rotina muito pegada, que só tem como ir uma, 2 vezes na semana, outros que têm como ir, sei lá, 6 vezes na semana também, não tem problema nenhum, mas não faz sentido não ir. A gente não se vê longe da comunhão com os irmãos, né, cara? É Uma coisa bem, incrível. bem complicado. E assim, pegando um gancho nessa afirmação que você fez, para você foi muito difícil aí o começo da pandemia no ano passado, pelo fato de questão do afastamento assim dali do templo, né? Não sei se a igreja onde você congrega fez a questão do protocolo. Então, quanto pela questão, porque assim, em 2019 passei um tempo muito difícil, eu acho que foi o meu momento de dificuldade, assim, que eu fiquei muito mal. Então, 2020 eu vi muito como uma oportunidade de eu melhorar, Entendi. entendeu? 2019 eu passei um período muito ruim, comigo mesmo, foi uma depressão mesmo que eu passei. E em 2020, para mim, eu vi como uma oportunidade de eu melhorar. Era uma oportunidade que eu tinha mais tempo, eu estava em casa com a minha família, não tinha, porque eu fiz cursinho dos 16 aos 20, os cursinhos para passar na faculdade, dos 16 aos 20, isso. E nesse tempo eu saía de casa às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã e voltava às 10 horas da noite, todo dia assim, 4 anos. Então, em 2019, passei por todos os meus problemas. Eu tive síndrome de ataque de pânico, tive depressão e passei por tudo isso mesmo assim, sem parar de estudar. Então, mesmo mal, mesmo indo dormir 3 horas da manhã, eu estava lá 6 horas e foi o ano inteiro assim. Então, em 2020, eu estava começando a melhorar. Eu perdi passou essa oportunidade, então eu conseguia acordar um pouco mais tarde, eu estava com a minha família, eu conseguia orar mais, eu conseguia ter mais do meu tempo, porque querendo ou não, o transporte gasta tempo, o fato É, de você estar em outro lugar, você gasta mais tempo. O EAD foi
para mim, assim, no ano passado foi uma coisa boa, foi o que me ajudou a melhorar. Na questão da igreja, minha igreja fez, sim, dois cultos na semana, fez, fez as lives no YouTube e no Facebook, Uhum. fez as lives, então eu continuei acompanhando, para mim era bom, porém fez muita falta. Realmente, quando voltou no final do ano, eu acho que foi lá para o mês de outubro que a minha igreja voltou a abrir as portas, assim, ainda com restrições, senti muita diferença, assim, tava com saudade, porque nos últimos meses, assim, eu tinha sentido que, por mais que tava EAD, você começa tipo, ligar o culto ali e começa a fazer outra coisa, se dispersar. Entendo. Então, no início foi muito bom. No início eu lembro que eu colocava na TV, eu ficava assim, nossa, vamos assistir o culto, fazia como se eu estivesse no culto. Vai passando o tempo, você começa dando uma desleixada, né? Então, acho que isso foi uma coisa ruim para a palavra durante essa pandemia. Porém, para mim, foi um tempo bom de reclusão que eu precisava. Foi um tempo foi o tempo que eu comecei a estudar, porque eu falo, eu estou na igreja desde cedo, mas estudar firme, firme mesmo, a palavra, ler todo dia, fazer meu devocional todo dia, foi no meio da pandemia. E até Entendi, hoje, por mais mesmo correria da faculdade, eu nunca deixo. entendi. Então, assim, querendo ou não, trouxe hábitos bons para a sua vida espiritual. Ótimo. Teve Eu esse acho ponto muito positivo. importante. Eu É, achei muito importante para muita. Eu achei assim que eu vi muitas pessoas achar esse momento ruim para elas, porém outras souberam aproveitar. E esse hábito do devocional, assim, eu não sei como eu passei tanto tempo sem ter rotina, né? Eu estudava, porém era, hoje eu vou estudar, mas não tinha um cronograma, não tinha um que eu vou estudar, como que eu vou fazer uhum. todo Eu, dia mesmo. eu, por exemplo, fazendo uma análise do que foi para mim o começo desse período e até hoje, teve seus pontos negativos, é claro que sempre vai ter, né? A questão do desemprego, pessoas que eu conhecia que vieram a falecer e tudo mais. Mas também foi a oportunidade de, na pandemia, logo no começo, começar o podcast simplesmente como o objetivo principal era fugir da depressão que já estava batendo a porta. E eu precisava conversar com gente, eu precisava conversar com pessoas em casa trancafiado. Eu burlava ali a questão da quarentena no sentido de ter que ir nas meus avós para poder ir na rua comprar as coisas para ele e ir na casa da minha namorada. Eram os únicos lugares também que eu quebrava a regra, né? Para poder também não ficar em casa, porque senão ia dar ruim. Mas aí, o problema é que aqui onde eu moro, os bares continuaram funcionando, tudo estava funcionando de uma forma normal. Então, eu costumo dizer para as Né? pessoas que Nilópolis, né, que eu moro no estado do Rio de Janeiro, aqui no município de Nilópolis, parece que ele nunca viveu esse período de pandemia, né? Ele vive numa realidade diferente, num outro universo. Então foi bem complicado, mas trouxe algo positivo para a minha vida, que assim, começar o podcast, conversar com as pessoas, começar a crescer, ter mais tempo para estudar também. Querendo ou não, quando a questão do desemprego bate a porta, bate o desespero porque a conta não para de chegar. Mas eu comecei a ter muito mais tempo para me dedicar a algumas coisas que eu estava deixando de mão. Por exemplo, você falou da questão da quando começou as lives, né, que em casa fazia toda aquela preparação do culto, sentava ali tudo bonitinho, a Bíblia e tal. Eu aqui também foi exatamente a mesma coisa. Com 2 meses mais ou menos eu já estava assistindo a live e jogando videogame. Então Deitado na cama. não bate, não faz É, muito, não faz sentido isso. Então, quando começou a ter agora, final do ano passado, a questão do culto público novamente, com as restrições, né, e tudo mais, tiveram igrejas aqui que elas não fecharam em momento nenhum. E eu sempre fui a favor da igreja continuar aberta no sentido do auxílio, né, porque pessoas desesperadas, sim, pessoas entrando em depressão, precisando conversar, e aí a igreja, como um serviço essencial, bota a cara mesmo e vai fazendo seu papel, seu trabalho, concordo. mas da forma que levaram aqui, eu não sei se aí onde
você mora teve casos como esse, mas o pessoal lotava a igreja no meio da pandemia. Tiveram igrejas aí que perderam Então, mais de 15 membros num espaço curto de tempo por conta disso. não, aqui pro meu lado eu não fiquei sabendo de casos assim, não. Meus pastores, eles sempre foram muito corretos. Tem que ter restrição, tem que ter restrição, tem que fechar, a gente vai fazer as lives, tem as oportunidades, mas, assim, 30% de restrição, pode 30%, era 30%. Sempre foram muito corretos nesse sentido, assim. E igrejas aqui por perto eu não conheço. O que eu conheço são o que você falou, bar, Uhum. pessoas que não pararam em casa, faziam suas festinhas em casa mesmo, chamava, lotava de gente, isso teve de monte. Aqui também, Meio de aqui não. estudante ainda eu conheço um monte. Estudante é complicado. Ah, imagino. Quanto que não teve de festa no meio da galera. Nossa, demais. Teve casos e casos, tipo, era tipo assim, tava todo mundo em casa, a galera da medicina inteira, todo mundo com Covid. Todo mundo que mora na cidade, todo mundo com Covid. Que fazia a festa, juntava onde eu faço faculdade, é uma cidade pequena, é Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas é pequena assim, 300 mil, mas perto de Campinas, né, acaba sendo. E tem duas faculdades de medicina lá, que é a pública, a Federal de Pelotas, que é a que eu faço, e tem a Católica de Pelotas. Uhum. Teve festa que deixou as duas faculdades lotadas de todo mundo com Covid. Todos os Cara, moradores de Pelotas, assim, da medicina, saiu até no jornal. Alunos da medicina inteira, todo mundo com Covid. Tipo, outubro, agosto do ano passado. caramba, cara. É uma falta de responsabilidade Não, e bem você tá complicada. fazendo medicina, você tem que ter essa responsabilidade sanitária, né? É pro próximo mesmo, para os seus próprios familiares, né? É, Então, fica aqui, feio. aqui eu conheço algumas pessoas que fazem medicina também e que também fizeram exatamente a mesma coisa, festinha, um monte de coisa. E eu, como perto, né, tenho um contato mais próximo, eu tô doente. Pô, cara, desculpa, mas a pena ali passa longe, a gente vai orar para Deus te livrar desse negócio. Não, você correu atrás, não era para ter feito isso, não era para ter feito aquilo. É, Você acaba que faz o papel de pai, o cara é chato ali, é, dando lição de moral nos outros, mas foi o que eu falei para um conhecido meu uma vez, pô, você que está nessa área, eu espero de você o exemplo em relação a esses assuntos, cara. Então, exatamente. Exatamente. A minha namorada, ela também faz medicina. Eu e ela, acho que durante a pandemia inteira, até, vamos pôr assim, até março desse ano, nosso único rolê era ela não é de Campinas, né? Ela é de Poços de Caldas, em Minas. Mas é pertinho, dá 2 horas de carro. uhum, E o nosso único rolê era passar um final de semana aqui, eu ia passar um final de semana lá, e era isso. Era esse nosso rolê. A gente não saía, a gente não fazia nada. Assim. Então, malhava em casa, era isso. E a gente viu muitas pessoas, amigos nossos mesmo, o tempo inteiro, festa, continua postando aqueles promoter. Tem muita galera da medicina que é promoter de festa. Continuou postando os negocinhos e só que aí os caras, olha isso. Em Pelotas surgiu, o lugar era só festa. Colocaram mesinha lá, falaram que agora era restaurante, serviço essencial, ficou aberto. caramba. O, Cara bra- burla, os cara burla ali. o brasileiro tem uma capacidade de burlar ali que é absurdo, né? É, Desafia a é isso mesmo. inteligência. Não, e Aqui não quem foi faz a diferente fiscalização também. faz ficha grossa, né? Faz vista grossa. Pô, nem fala. É que a gente está gravando e esse programa vai pro ar. Não posso nem entrar nos detalhes que eu vi aqui no meu município, que é um município pequeno, aí pode dar ruim Uhum. para mim, mas coisas complicadas, coisas complicadas. Mas, meu amigo, mudando um pouco agora o rumo do nosso assunto, eu tenho uma curiosidade, saber quando que Deus despertou no seu coração a questão do chamado missionário. Assim, desde que eu realmente fui para a igreja com 11 anos, tipo, de fato, que eu me converti,
Eu sempre, eu sempre fui muito tímido. Sempre tive um problema, assim, pelo menos na igreja, assim, na escola até que não, mas na igreja eu sempre tive muita dificuldade de fazer amizade. Porque não, na minha igreja ela não tem muitos jovens, tem alguns, mas são muito espalhados, a gente é mais família, então a gente fica mais com a nossa família e os jovens acabavam não entrosando muito. Então eu falo que assim, eu entrei com 11 anos, mas eu comecei a fazer amizade, de verdade, assim, foi com 13 para 14 anos. Então esses 3 anos, assim, eu fiquei simplesmente sendo membro, não fazendo nada, mas sempre assisti os cultos com o maior afinco possível. Eu achava interessante as palavras, queria entender mais. Eu terminava o culto, eu perguntava para os pastores, não entendi isso, não entendi aquilo. E quando eu fiz 14, um pouco antes de eu fazer 14 anos, um mês antes, teve um batismo, ali eu peguei amizade com o pessoal. Uhum. Teve um batismo e eu fui conversar, fui jogar bola tal, e fiz amizade. Comecei a frequentar o culto de jovens e foi aí que foi que eu comecei a fazer muitas coisas, porque aí eu já tinha amizade, quer uma oportunidade para você trazer a palavra? Quero, lógico, nunca neguei até hoje. Só, tipo, eu falo assim, se Deus falar, você não vai levar, já aconteceu de eu falar, ó, Deus tá falando de eu não levar essa vez, é na próxima, dessa vez não sou eu. Já aconteceu, mas assim, de negar, falar, não, não vou, nunca aconteceu. Então me deram a oportunidade, eu fui abrir o culto, e aquela primeira vez que eu abri o culto, eu senti muito Deus, assim, eu me senti quente, minhas costas pegando fogo. É onde eu sempre sinto muito aqui minha nuca, que, nossa, queima. E aí eu falei, nossa, que incrível. E tinha pouquíssimas pessoas, era a minha igreja, como era culto de jovens, devia ter, na época, no máximo 15 pessoas contando comigo, meus pais. Então, assim, mas ali eu falei, nossa, incrível. E aí eu comecei a participar do grupo de louvor. Aí no como não era, tinha na época tinha líder de jovens, a gente eram todos muito crianças, tinha os líderes jovens, a palavra sempre ficava mais para eles assim, e a única coisa que a gente comandava mais eram os louvores. Aí eu comecei a fazer as ministrações no meio dos louvores, então tinha que estudar para ter alguma coisa para falar, para Uhum. levar um arcabouço, se Deus não quisesse que eu falasse alguma coisa na hora, assim, então tinha que sempre preparar alguma coisa. E ali que foi começando, e aí a gente cresceu. Todos os jovens, criancinhas de 13, 14 anos, hoje tem 22, 23, 21, eu acho que eu sou um dos mais novos. Então aí agora a gente cresceu, a gente assumiu essa categoria e agora a gente fica revezando. Essa é a sua vez de pregar, agora é a sua vez de pregar. Mas assim, que Deus me despertou mesmo foi quando eu comecei a participar do culto de jovens. Então comecei a participar do culto de jovens, me deram uma oportunidade e foi ali que eu falei, nossa, eu acho que pregar é a coisa que eu mais gosto de fazer dentro da igreja. Mas já passei por todos os setores, já passei por setor de assistência social, então já fui entregar marmita de madrugada no centro aqui de Campinas algumas vezes, e aí no mês 70 conversar, 70, mas eu acho que assim, na época que eu fui eu era muito novo, não tinha arcabouço, Uhum. então tipo, não chegava alguém, chegava mendigo, chegava pessoas questionando, falando, de Deus isso, eu não tinha resposta. Isso é uma coisa muito ruim. Quando você vai fazer alguma coisa, lógico, eu sempre estava sob supervisão de pessoas que tinham, mas eu não tinha. Então, eu acho que é muito importante a gente se preparar e é um dos motivos que Deus começou a tocar muito em mim. Você precisa começar a estudar, você precisa começar a estudar. Porque agora, durante a pandemia, não teve esse serviço social. Uhum. Porém, quando acabar, volta. Sim. E ele falou, você tem que estudar, você tem que se preparar, porque quando voltar, você vai precisar falar. Porque agora não tem mais os seus líderes, agora é você o líder. Você faz parte da liderança, né? A gente não tem um líder físico. Como a gente Uhum. cresceu todos juntos dentro da igreja, todos juntos fazendo um grupo de louvor, todos juntos. Então, agora não adianta, agora é a gente por a gente. E eu acredito que o que mais fez eu crescer com Deus, assim, foi o grupo de jovens. Sem dúvida, assim, foi sensacional a vida inteira. Entendi. E aí, dentro dessa, desse processo, desse amadurecimento, crescendo junto com a galera, aí você entendeu um momento que o seu chamado era um chamado missionário mesmo. Sim, eu tive. Esqueci de falar até isso. Muitas vezes, assim, quando eu era criança ainda, quando eu tinha 12, 11, eu lembro que meu tio, ele é pastor.
Meu tio e minha tia são pastores. E tanto é que foram até eles que levaram a gente a primeira vez para a igreja, Uhum. que depois eles apresentaram essa igreja qual a gente congrega, no período que a gente se afastou. E muitas vezes eles chamam assim, você quer ir em tal lugar? Quer ir lá conhecer tal igreja? A gente vai, vou, lógico. Ah, você quer conhecer tal? E diversas vezes, eu mesmo criança, já aconteceu de pastores apontarem para mim e falar, você vai trazer a palavra. E já aconteceu diversas vezes tem um pastor que ele tem o costume de andar no meio da igreja. Já aconteceu diversas vezes, tipo, que eu ir na igreja dele, ele nem sabe quem sou eu não, era criança, eu lembro que a última vez que eu fui lá eu tinha uns 13 anos. Bater no meu ombro e falar, você vai trazer a palavra ainda muitas vezes, e você vai ser um pregador. Então, eu já tive confirmação de diversas pessoas que não me conhecem. Quando a primeira vez que eu fui para Minas, na igreja da minha namorada, foi a mesma coisa também. Então, já fui confirmado diversas vezes, mas o desejo sempre esteve dentro do meu coração também, desde a primeira vez que eu abri um culto. Entendi. Aí, essa parte da Deus falando e sempre da confirmação, isso é algo maravilhoso. Hoje em dia eu desisti de lutar contra isso. Porque eu lembro que assim que eu me converti, ficava, Deus vai fazer isso na sua vida, assim diz o Senhor. Aí ele tá mandando isso, ele tá mandando aquilo. Eu ficava desesperado. Eu falei, gente, eu não sei nem explicar como é que se forma uma porta direito. Vocês estão falando aí que eu vou dar aula, que eu vou ser professor, meu chamado é para mestre, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Eu ficava completamente perdido, que no meu pensamento isso estava muito longe da minha realidade, né? E com o tempo eu fui vendo que ele vai dando as coisas, né? Ele vai dando algumas estratégias, ele vai dando algumas formas. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, então para eu manter o foco em um assunto, pô, é uma dificuldade absurda. Perco o fio da meada ali muito rápido. Então a gente está falando, é, vamos para frente, para frente, para frente. Se, sei lá, passou uma mosca e o assunto vai embora para voltar, é muito complicado. Mas eu fui me forçando a ficar repetindo para mim mesmo as coisas para eu poder decorar. Então, nessa minha fraqueza, Deus foi me dando estratégias para eu poder ir me aprimorando, me aprimorando. E eu consigo hoje em dia, eu até fico um pouco espantado com algumas coisas, de, por exemplo, chegar para dar aula e não tive muito tempo para estudar durante a semana. E um gancho que uma pessoa da EBD solta, daquele gancho eu já consigo parar para falar uns 40 minutos dentro do assunto e Deus vai dando um monte de exemplo e eu fico assim, cara, se não for ele, já era, o negócio dá ruim. Então eu fico muito feliz e acho muito maneiro quando a gente entende a voz de Deus e entende verdadeiramente o nosso chamado dentro daquilo que ele tem como propósito da nossa vida. Isso é incrível demais, cara. E assim, dentro dessa questão, já que você já explicou para a gente aí como é que você descobriu o seu chamado missionário, né? A gente até estava brincando outro dia que você falou do projeto Movendo Nações. Você falou, eu não sou missionário de ofício, né? Não tem ali, ninguém me ungiu como missionário. E eu já falei, não, tu é missionário mesmo, o que tu faz é trabalho de missionário e Amém. pronto. Né? É isso mesmo. A gente já tem o chamado antes do ofício em si, né? Davi já tinha sido ungido rei antes de assumir o reinado ali de Israel. Então, com a gente, às vezes funciona exatamente da É mesma a mesma forma. coisa. Deus sabe de Mas é todas isso as mesmo. coisas. E assim, e como é que surgiu o movimento Movendo Nações, cara? Como é que foi essa situação? Então, enfim, como eu falei, no ano passado eu comecei a estudar bastante a Bíblia. E primeiro, quando eu comecei assim, eu não sabia muito por onde começar. Então eu falei, eu vou simplesmente ler. Vou ler a Bíblia. E comecei lendo, conciliando com os estudos. Então, é uma leitura, é o tempo que eu consigo. Separo sempre meia hora, 40 Uhum. minutos, no dia que dá mais, um pouquinho mais. E eu estudando, 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 e eu comecei a sentir que eu estava mais próximo de Deus, tal, mas eu comecei a sentir que
tava faltando alguma coisa. Eu falando, Deus, você tá me preparando, você tá me fazendo, mas o que que eu tenho que fazer agora? Eu só tenho que estudar, eu preciso de algum caminho, alguma coisa para eu seguir. Os jovens eu sempre participei, sou sonoplasta também, então eu sempre cuidei do som, sempre fui sonoplasta, sempre participei dos jovens, sempre trouxe palavra, mas o que que o senhor quer? Por que que o senhor tá me colocando para estudar? Ah, tipo assim, do nada, não, você tem que estudar, você tem que estudar. Tá bom. E eu comecei a estudar. A mesma coisa que Deus está fazendo comigo agora. Você tem que aprender violão. Eu não sei por quê, mas eu tenho que aprender a tocar. Na verdade, eu sei, né, mas depois eu explico essa história. Você tem que aprender a tocar e Deus está fazendo isso comigo. Eu tenho um violão aqui em casa, eu tô de férias, tô falando, você tem que começar a aprender isso daí. Você não vai aprender de uma hora para outra, mas você tem que aprender. E começou a falar, você tem que estudar, beleza. Comecei a estudar, acho que em outubro do ano passado, para valer assim a Bíblia mesmo, e em janeiro, fevereiro começou a me dar essa inquietação, mas o que, que o senhor quer? O que, que o senhor quer? Num culto de domingo, a pastora saiu do altar, tipo, no meio do louvor, veio até mim, colocou a mão na minha cabeça e falou assim, sabe essa porta, o motivo de eu estar te preparando? Sabe isso que você está pedindo, perguntando para mim incessantemente o que, que você quer de resposta? Quarta-feira eu te dou a resposta. Caramba. Foi isso. Isso foi no domingo. Passou segunda, passou terça. Na quarta-feira eu recebo uma ligação de uma amiga minha. Falou, olha, a gente tem que marcar uma reunião com você. Tá eu e meu amigo aqui. A gente quer te ver. A minha amiga, beleza, a menina eu não conhecia. Falei, tá bom, quando que a gente vai? Sexta-feira a gente saiu. Na hora que ligou, quarta-feira foi a única coisa que aconteceu. Eu falei, é sobre isso. Eles falaram que eu queria que participasse de um projeto e tal. Eu falei, tudo bem, não entendi o que que era. Chegou lá sexta-feira, o menino olhou pro meu rosto e falou, não acredito. Aí ele falou assim, eu sonhei com você no ano passado, no meio do ano passado. Eu não te conheço, não sei quem você é. A Lira falou de você, que é o nome da minha amiga. A Lira falou de você, eu não sei porquê, mas Deus falou, você tem que marcar uma reunião com esse menino. Agora, te vendo pessoalmente, eu entendo por quê, porque eu sonhei com você em julho do ano passado, que foi quando o projeto começou. Eu sonhei que você ia ter que entrar, que você ia fazer parte, que você ia ser o braço direito da gente nesse projeto, e o projeto não está mais andando direito. A gente precisa de você e tal. O que, que você quer fazer? Eu falei, olha, na minha atual conjuntura, eu estou fazendo cursinho, tá fazendo cursinho ainda, né? Estou fazendo cursinho, tá corrido. Eu não tenho muito tempo, como a gente está em pandemia, não tá dando para fazer nada também. Uhum. Me deixa cuidando das mídias sociais. Me deixa cuidando das mídias. Eu faço live, faço pregação, faço TikTok, faço Reels, tentando levar a palavra a eles perfeito, porque era isso que a gente estava precisando. Era o único cargo nosso que está em aberto, é o que você está se propondo. Então, fechou. Só que tem uma coisa que eu não contei dos meus amigos. São todos ciganos. São todos ciganos cristãos. Caramba, cara. São ciganos que quebraram o protocolo, o protocolo das tradições deles, daqueles negócios de tarô, carta Uhum. e de ler a sorte, quebraram isso e se converteram. Tanto é que o pai dessa minha amiga, ele é pastor da única igreja cigana que tem no Brasil, que é uma rede, mas ele é o pastor-chefe. Então, e na hora que me convidaram, eu falei, nossa, é estranho, Deus não estava me colocando, e eu sou o único brasileiro. Eu sou o único Caramba. brasileiro. E com o tempo eu percebi que Deus me colocou nisso, no Movendo Nações, porque tinha que ter um brasileiro. Como que a gente vai fazer? Porque assim, o Movendo Nações não é para cigano. O Movendo Nações é para qualquer um. Uhum. Mas Deus deu para cigano, só que eles precisavam de uma pessoa que não é da tradição deles, porque muitas regras, muitas leis, muitas coisas eles não sabem, Uhum. porque cigano vive como se não tivesse lei. Uhum. Então, tipo, muitas coisas eles vivem como se não tivesse lei, dirige desde sempre, tem muitas coisas assim. Precisava de alguém que fosse mais centrado, que soubesse mais, que entendesse mais de como conversar com brasileiros, de como levar a palavra para o brasileiro. Porque é engraçado, são todos brasileiros, mas todos falam com sotaque espanhol. Porque dentro de casa é a língua deles, que é o romanês, e espanhol, só. Uhum. Então, tipo assim, precisava de mim no meio para trazer o Brasil mesmo, para conseguir alcançar. Porque o Movendo Nações, o que que é? É um projeto, é tipo assim, o Movendo Nações agora, pandemia, está voltado para
está voltado exclusivamente para evangelismo online. Alguns momentos de flexibilização durante a pandemia, a gente parou, a gente entregou, a gente fez arrecadações, entregou leite, levou a palavra para crianças carentes durante a pandemia, porque, como você falou, muitas pessoas estão desempregadas. Uhum. Então, a gente ia em lugares muito pobres aqui e a gente distribuía leite. A gente arrecadou muito leite, muito leite. Eu não vou te falar um valor exato, mas a última arrecadação, eu sei que foi mais de 800 litros. Caramba. A última arrecadação. E as outras eu sei que foram mais. Só que aí voltou a pandemia, tipo, deu uma apertada de novo na pandemia. E uma das pessoas que ajudava muita gente acabou mudando para Santa Catarina. Entendi. Então aí a gente agora está tendo que dar uma manejada. Final de ano está complicado para arrecadar, então a gente está... Mas assim, Movendo Nações, por enquanto, está sendo um projeto 100% de caridade, né? De ajuda humanitária mesmo, de serviço social. Uhum. E a gente está mantendo as palavras online, fazendo live. A Lira, tanto é que fez agora o mês de novembro inteiro, teve live toda segunda-feira, pregando a palavra. Eu, como cuido das mídias sociais, mas a faculdade estava me apertando, Uhum. eu precisei tacar um pouquinho para eles, para eu conseguir entrar de férias e voltar a cuidar realmente da... Mas assim, o projeto mesmo Movendo Nações é fazer por exemplo, quando você vai num congresso, quando você vai no Descende, é tudo geralmente pago. Uhum. É tudo uma coisa que, que muitas pessoas não têm condição. Muitas Sim. pessoas, elas ficam de fora, tem uma limitação. Se a pessoa comprou o ingresso e no dia quer ir, a maioria das vezes não tem mais ingresso, não tem como você fazer. E o Descende, o Descende não, o Movendo Nações, como que seria? Aí a gente tem o projeto de fazer, quando tudo melhorar mesmo, o Encontro das Nações. Entendi. O Encontro das Nações seria assim: orar para Deus e falar assim: onde o Senhor quer que a gente vá dessa vez? Vou falar assim um lugar. Deus falou Ibirapuera. A gente pegar, beleza, no Ibirapuera, a gente pegar de 1 a 2 meses, mapear aquela região, ver família, ver a região que é mais de morador, região que é mais de, será, morador de rua, mapear a região e começar evangelismo, pregação, na região em volta. Evangelismo, pregação, e vai, e leva a palavra, e levanta um negocinho e começa a pregar, e prega um cartazinho falando da palavra de Deus com o número de telefone se precisar de ajuda, e vai fazendo. E deixar marcado um dia. Entendi. Nesse dia, a gente vai levar banda, coisa de som, e levantar mesmo, e ser um momento de adoração aberto ao público. Uhum. Então, a pessoa não vai ter que pagar, a pessoa vai ter que chegar lá. Se quiser doar, a gente vai precisar de, obviamente, viver de doações. Porém, é para ser um negócio mais assim, ao longo do culto que está rolando a palavra, o louvor, a gente ter evangelistas, missionários que vão saindo ao redor para tentar alcançar pessoas, para levar, para conversar, para tentar abranger isso. O Movendo Nações, ele está online, mas o nosso projeto mesmo do Movendo Nações é chegar nesse nível. A gente pegar e fazer um evangelismo em lugar que Deus mandou. Como que a gente tem morador de tudo quanto é lugar no Movendo Nações? Tanto é que o Roberto, ele morava em Santa Catarina, mudou para Campinas, voltou para Santa Catarina, para outra cidade, entendeu? Eu sou de Campinas, mas eu estou indo para o Rio Grande do Sul. A gente tem gente no Mato Grosso, tem gente em Minas. Então, é tipo assim, Deus, aonde o Senhor quer que a gente vá, vamos evangelizar naquela área, cada um ter sua equipe, né, em cada lugar. Eu ainda não montei equipe em Campinas porque eu vou para Pelotas e assim, a história de porque eu fui para Pelotas é sensacional, assim. Hoje eu olho e falo, não acredito. Porque eu sempre estudei, sempre fui um dos melhores da sala e eu sempre falava, não, vou passar nas que eu quero, né? Tipo, eu tenho nota para passar na Unicamp, na USP, que sempre foi os meus sonhos da vida, assim. Uhum. E Deus me mandou lá para Pelotas. E hoje eu olho e eu vejo. Já aconteceu, mandou lá para longe. Mas e Deus já falou várias vezes, falou, você acha que eu tô te mandando para um lugar? Não, é porque você precisa estar lá. E hoje eu entendo. Já aconteceu diversas vezes a minha faculdade tem um dos maiores, eu não sei o número exato, mas assim, cristão não tem. Minha faculdade, Uhum. cristão não tem. Olha, eu conheço praticamente todas as 12 turmas de medicina. Assim, pelo menos por nome, o que a pessoa faz, tal, mais ou menos. Se eu ponho em duas mãos, assim, o que eu sei que é cristão.
Caramba. E já aconteceu uns 3 colegas meus, não da minha sala, mas uns veteranos, assim, de mandar mensagem para mim e falar assim, poxa, aqui em Pelotas é raridade cristão e ninguém se posiciona, ninguém, tipo, tem medo de ser cancelado, tem medo de não ter amizade, tem medo disso, e você não. Você tá nas redes sociais, você continua postando essas publicações, não importa se você tá perdendo seguidor, não importa se as pessoas te cancelam, se as pessoas... Quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade, a gente fez uma live com o pessoal, todo mundo da sala, assim, no Meet, Uhum. e o Finet não é dos nossos. Foi a primeira coisa que eu ouvi. Primeira coisa que eu ouvi. Aí eu falei, mas o que aconteceu? Você é crente, né? Eu falei, tá, sou. Você é conservador, então, na votação, né? Essas coisas. Eu sou. E falei. Por um tempo fui cancelado. Os primeiros 6 meses, era 2 pessoas que conversavam comigo e era isso. Depois a galera foi quebrando esse preconceito, fui trocando ideia, fui conversando. Falou, nossa, mas você não é cristão chato. Você não é aquele crente chato que vai enfiar na nossa goela. Eu falei, não, eu tô na minha. Tô na minha. Se vocês quiserem saber, eu tô aqui para falar, mas... E hoje, assim, a minha sala inteira gosta de mim. Porém, eu juro, nessa live, assim, quando teve essa chamada, no Instagram ali uns 10 deixou de me seguir. Na hora, assim, durante a live. Caramba. Durante a chamada. Então, e eu vejo que hoje, assim, o Deus me colocou em Pelotas, ele tem falado muito. O porquê que eu tenho que tocar violão, que lá eu vou, já sei, vou ter que fazer célula, eu vou ter que fazer grupo de oração. Porque assim, particularmente, eu nunca tinha visto uma faculdade que não tem um grupo de oração. Uhum. No cursinho tinha uma célulazinha que o pessoal fazia. Nas faculdades até a Unicamp tem, que eu sei que tem, eu tenho amigos meus que fazem, lá não tem. Não tem um Instagram falando cristãos UFPEL e toda terça-feira no pátio, sei lá, no refeitório, não tem. E já aconteceu diversas vezes, falou, ó, você precisa vir para cá, porque quando você vir a gente vai ter que começar do zero, ninguém quer a liderança do negócio. Eu falei, não, deixa, eu vou levar isso daí para frente, a gente vai, Deus tá me colocando aí por causa disso. E é isso que eu falo, Deus, ele escreve certo para a gente estar torta a linha, mas ele sabe o que ele tá fazendo. Para Exatamente. mim era uma viagem. Para ele tá tudo direitinho, dentro do plano. Para mim, nossa, mais nunca. Eu sempre estudei para ficar no estado de São Paulo, se pá até em Campinas e segue minha vida. Falou, não, você vai lá pro Rio Grande. Morei minha vida inteira com minha família, super apegado. Não, você vai lá sozinho pro Rio Grande do Sul. E hoje Deus, toda vez que ele tem falado comigo, ele fala assim: quando você estiver lá, sozinho, eu vou te ajudar. Você não vai estar de fato sozinho. Eu tenho que te pôr lá, porque é lá que você tem que estar. E é um negócio muito engraçado, as coisas que Deus faz. É É. muito, muito louco. E você conversando e falando sobre isso, realmente é muito engraçado e muito doido a forma que Deus trabalha, humanamente falando, é claro, porque eu tenho algo na minha vida, dentro do meu chamado, dentro do meu ministério. A minha mãe, esses dias, já falou para mim que ela estava chorando e lembrou uma vez na igreja que alguém falou para ela, ou Deus falou para ela: o seu filho não vai ficar aqui, ele vai começar a sair para outros lugares. E papiando a palavra de número 66, que foi o anterior, foi com uma menina que foi para os Estados Unidos, junto com o marido, falando que a vida lá, para quem chega lá, é complicada, o pessoal que trabalha muito, e a questão do evangelho e tudo mais. Aí agora, conversando contigo, você já me fala de toda uma situação de Deus te direcionando para longe da família, para um lugar sozinho, mas que você não vai ficar sozinho, porque Ele está contigo. Aí eu paro para pensar assim, falei, eu acho que está chegando a hora e a oportunidade para minha vida. Se não está chegando É. agora, sei lá o que que ele está falando, tá ligado? Não, porque, tipo, eu sou super na minha, eu sou tímido realmente ainda, um pouco. Eu melhorei muito, mas eu ainda sou um pouco tímido. Tanto é que pra mim falar aqui, eu tava com, nossa, Eu sou tímido pra então, caramba tipo, também. é.
E para pessoas assim chegarem que não me conhecem, falar, "Ó, a gente precisa de um líder, a gente precisa de alguém que vá levar essa célula, porque a gente começa a célula, a gente faz 2 sessões e para. A gente precisa de alguém que seja mais firme, que seja mais correto. E Deus já me deu visão umas 2 vezes, deu com essas pessoas que me mandaram mensagem, e eu tocando violão. Entendi. A gente numa roda, assim, e eu tocando violão. Aí tá falando, você tem que aprender a tocar violão, você tem que aprender a tocar violão. E aí eu entendo, tipo, tudo se conecta. Exato. E é sensacional, assim, porque pessoas aleatórias virarem para mim e falar, não, a gente precisa, é porque é um povo que tá sedento por Deus e É, precisa que alguém tem que ter quem pregue, né? verdade. E Deus tem as Quem suas ouvirá se formas. ninguém prega? E Deus tem as suas formas de falar com a gente. Às vezes, por exemplo, pelo que deu para perceber, você não é teimoso, talvez como eu sou, em relação quando Deus fala alguma coisa. Eu ainda fico Não menos. num estado ainda de não é o Senhor, é a voz de qualquer outra coisa, menos a sua voz. Bate o medo de sair da, querendo ou não, o medo de sair da zona de conforto, ele existe. Você conheceu o diferente, você conheceu o novo. Estou acostumado, moro há 30 anos aqui no município de onde eu falo, aqui de Nilópolis, e eu sei que uma hora eu vou sair para algum lugar e falo isso para todo mundo, mas o pontapé inicial, né, para esse novo passo, não, calma aí, ainda não é a hora, aquela coisa de ficar empurrando, é depois, não vai ser, tá? Mas vai Não, chegar eu uma hora que sou, vai eu ter que ser. sou, eu sou assim, eu tô indo para lá, eu sou teimosíssimo, mas eu tô indo pra lá porque como eu sei que eu sou teimoso, a minha oração ao longo de todos esses anos de cursinho foi 4 anos de cursinho. Foi, Deus, me coloca onde o Senhor quer, mas principalmente me deixa passar na que o Senhor quer. E só nela. E era engraçadíssimo. O meu diretor chegava para mim e falava: Nossa, você tá com nota para passar em todas as faculdades. Você tá com nota para passar aonde você quiser, você escolher. E eu ficava felizaço, mas continuava estudando, não deixava isso subir com minha cabeça, ficava firme. Passei uma vez para a segunda fase da USP. Falei, nossa, é agora, Deus quer. Não passei. Passei de novo para a segunda fase da USP. Não, é agora. Cara, você não tem noção. Eu destruí, tipo, o segundo dia, são 2 dias de prova. Eu destruí o segundo dia. Minha nota foi superior a todo mundo que passou. Mas a minha nota do primeiro dia me derrubou lá embaixo. Tipo, me tacou, porque como é português é subjetivo, mas assim, no cursinho eu destruía também. Uhum. Tacou lá embaixo, que é a única. Eu falo, mas Deus, mas o que acontece? Eu não, né? Tipo, eu estudo, no cursinho eu vou bem e não vai. E aí eu lembrava, você tá pedindo pra você passar só onde você quer, só onde você quer. E aí o que aconteceu? Chegou o Enem não sei se você sabe como funciona, Uhum. mas assim, tem as questões, só que aí tem o TRI, você já ouviu falar do TRI? Você Já. sabe como funciona? Que não é por número de acertos, é pela acertou mais fácil, mais difícil, vai alterando a nota. O TRI sempre usou minha nota, sempre usou. Eu tirava notas altíssimas e meu TRI acertava um número exorbitante de questão, meu TRI lá embaixo, lá embaixo. Eu, mas que droga, tentava colocar em uma que eu queria, tentava colocar em outra, porque você pode colocar em várias pelo SISU, assim. Uhum. E aí, no ano de, como o Enem de 2019, não passei em nada no início do ano, no meio do ano eu falei, quer saber? Eu vou tentar atacar em qualquer uma, para ver se eu passo, porque eu não tinha nota para passar, Uhum. porque meu TRI lá embaixo. E aí eu tinha 3 que eu estava perto do corte. Entendi. E aí eu fui estudando, vendo a faculdade, estudando, e eu acabei deixando Pelotas. E por incrível que pareça, foi a única que eu passei. E aí eu passei em Pelotas no meio do ano passado, em agosto. Só que como Pelotas não estava tendo aula nenhuma por causa da pandemia, nem online, Uhum. como a minha ia ser a primeira turma, eles deixaram para esse ano, pro início desse ano. Uhum. Eu falei, o meu cursinho era de graça, porque eu tinha bolsa 100%, já tinha passado a segunda fase da USP, já tinha passado da Unesp, já tinha mandado bem no Enem. Então eu falava, questão de tempo para você passar, bolsa 100%, estuda de graça aqui e vai. Eu falei, vou continuar fazendo cursinho, já estou com a minha faculdade lá garantida. E, nossa, mas eu estudei. Fui para a segunda fase da USP. O maior corte da história da USP,
foi 81, eu fiz 82, falei, nossa, de 90, Caramba. 82 de 90, nossa, caraca, vai dar, vai dar. Segundo dia da USP, destruí. Primeiro dia achei que tivesse destruído, porque eu peguei o gabarito de cursinho mesmo, cursinho que resolveu. Conferi as respostas, falava, tá tudo idêntico, eu coloquei idêntico, idêntico, sem tirar nem pôr. Falei, nossa, fechei os 2 dias. Primeiro dia, a nota lá no chão, que até hoje eu não entendo, eu sei que foi Deus, porque Deus tocou nos corretor lá para não entender nada que eu escrevi. Porque, sabe, tipo assim, até as coisas que tá grifado, assim, que os cursinhos, eles fazem, montam as respostas dissertativas e grifam. Fala, Uhum. isso daqui é essencial, isso daqui, tudo nas minhas respostas, tudo tinha, todas, assim. Era pra eu ter tirado, tipo, 9 na prova. E Entendi. precisava, tipo, de 7 para passar. Era pra tirar 9 com deitando, tirei 6. Aí você fala, Misericórdia. pô, não, é Deus. Só Estudei, pode estudei, ser. estudei. O meu diretor falava, não tem como você não passar, não tem como. A minha oração de Deus, eu só quero passar na que o Senhor quiser, foi ouvido. Literalmente. Porque nunca que eu passasse na USP e aonde eu tô, eu ia para onde eu tô. Verdade. E ao longo desse ano inteiro, Deus falando, eu te pus onde você tinha que estar, eu te pus onde você tinha que estar. E aí eu aprendi, depois que essas pessoas vieram falar comigo, falando, aqui precisa de cristão, aqui tem falta, a gente sente necessidade, eu vou parar de questionar. Porque realmente é ali que eu tenho que estar. Só aceita e vai, né? Tem Só jeito. aceito, né? Cara, mas que testemunho maravilhoso. Fica aí até a ideia também para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, a não ser tão teimoso assim quando Deus está fazendo as coisas e falando aos nossos corações, porque se Ele está direcionando, se Ele está movendo, se Ele está fazendo tudo, é porque Ele garante. Então só aceita e vai, não tem o que questionar, não tem o que fazer. Eu, por Não. exemplo, aqui vou confessar algo aqui publicamente, que acho que é a terceira ou segunda vez que eu falo sobre, que eu vou falar isso aqui na gravação do Papinha na Palavra, mas eu sei que Deus tem uma direção para mim e para Curitiba. E se você for pegar do primeiro participante até agora, você não tem ninguém de Curitiba, porque eu fujo de chamar gente de Curitiba. Entendi. Mas vai ter uma hora que eu vou chamar sem querer e nem vou perceber. É. Era uma das faculdades que eu mais queria, era a de Curitiba. Nossa, eu sonhava com o Eu, FPR. eu tenho a. Porque foi muito doido. Eu me converti e 2 dias depois eu sonhei com um lugar que ficava próximo de Curitiba. Consigo descrever a rua com exatidão que eu vi no sonho, a casa de uma senhora que já estava doente e que ela me via chegando assim na rua, ela falava: "É você, essa casa aqui vai ficar para você, tem algo guardado dentro do meu armário ali, eu vou morrer daqui a tantos dias e aqui você vai fundar a primeira igreja aqui da cidade". E eu olhava assim e via uma padaria na esquina, do Muro Vermelho, um banco na rua que era uma vila pequena, uma igreja católica gigante, grande pra caramba, na cidade, nenhuma igreja evangélica ali no lugar. Ela falou: "Não, vai ser aqui porque eu sonho contigo já há 40 anos e você tem aí seus 30 e pouco". E quando eu lembro desses 30 e pouco, eu fico, cara, eu já tô com 30. Esses, Chegando. esses poucos aí são quantos? Eu não sei. Pode ser 31, pode É, ser 39. se é pouco, se é pouco, deve ser menos de 5. Foi Tá misericórdia, chegando. tá chegando a hora. Enquanto isso, a gente vai gravando o podcast. Uma vez falaram algo para mim, Matheus, que eu achei bem interessante, não descarto a possibilidade de que Deus pode ter me direcionado para começar esse projeto do podcast, para poder encontrar alguém que ele vai direcionar, que vai ser a pessoa que vai abrir a porta para eu poder ir para Curitiba, para conhecer aquela cidade, para conhecer o lugar ali perto, ficar ali, construir família, um monte de coisa. Eu falo para minha namorada, ó, se prepara que uma hora a gente vai ter que casar às pressas aqui, pum, mete o pé, filho. Vazar. Vai ter que ir embora para outro canto, começar uma vida nova. Ela fica com medo, mas se Deus está nessa situação também, ele vai garantir, ele vai falar com ela e não vai ter problema nenhum, não vai ter estresse. E que aí até as pessoas Amém. até brigam comigo. Ah, você.
fala que tem um chamado de mestre, mas também tem um chamado de missionário. Eu acredito que todo cristão ele tem um chamado missionário. Todo cristão ele é missionário em certa medida, não tem. É o único O chamado que não tem para te evangelho correr. não tem como. Tem, é Não tem bem. como. O evangelho é para sair e pregar, não tem jeito. Você pregar Verdade. muitas vezes até com as suas atitudes no meio de. Já é muita coisa. As Por exemplo, atitudes né, já. dentro lá da questão da faculdade, onde não tem poucos cristãos lá que você falou que consegue fechar, nem fechar os dedos da mão com a quantidade, sei lá, de 10.000 pessoas, só 8, 5 cristãos no lugar, é coisa pra caramba. Então é É. bem complicado. Que se Precisa ser só posicionam, igreja. né? Os outros, muitos são escondidos É, o cristão por medo. 007, É, e aí não acaba não pregando, né? não, Fazendo o que tem não que fazer. cumprindo o papel, né? Exatamente. Isso aí é bem. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, mas que acredito que uma hora, através do exemplo daquele que tem, entendeu o evangelho, quer falar do evangelho, possa ser também uma injeção de ânimo e de coragem para essa galera também começar a Amém. se posicionar. Tem muita gente que tem medo de ser cancelado. É, Eu vou ser hoje em muito dia tá sincero com super comum. você, eu não tenho lá redes sociais, pouco tempo que eu comecei a ficar respondendo caixinha de perguntas e eu sou muito desligado para algumas coisas, então acaba que se eu tenho medo de ser cancelado em um momento ou outro, eu esqueço. E acabo respondendo o que tem que responder e vida que segue. Vamos ver É, que bicho que vai dar nessa é isso mesmo. situação, mas de boa. Meu amigo, pela hora aqui que a gente está gravando, já está no teu horário, né? É, já. Já. Então a gente encerra aqui o nosso Papel na Palavra de hoje. Já deixa aqui o convite para o nosso 2.0, tiver um tempinho, falar de vários outros Pode assuntos. deixar. Com E, certeza. Ixi, tô de férias até março. então a gente Só vai vamos. gravar muito ainda, tá tranquilo. Fazer as lives lá no Instagram, fazer um monte de coisa. Fechou. Fechou. E muito obrigado pelo sim ao convite, né? Eu sempre gosto de enfatizar isso para todo Obrigado a você. convidado, que todo sim ao convite que eu recebo para participar do Papel na Palavra, eu vejo a mão de Deus dentro desse projeto, confirmando mais uma vez que esse projeto não é para parar, mas sempre avançar, prosseguir levando É. as verdades do Evangelho. E para a gente poder encerrar aqui agora, deixa aí as suas considerações finais. Queria agradecer pela oportunidade, também pelo convite. Confesso que fiquei, como eu já falei, eu fiquei um pouquinho nervoso para participar, mas eu sei que a mão de Deus está em tudo. Então, eu queria falar para quem assistiu essa live, esse vídeo, esse podcast, que nunca, nunca questione. Eu acho que a coisa mais difícil do ser humano é a gente questionar a nossa vida, questionar o que Deus está fazendo. Mas eu, assim como eu falei aqui, ele tem os seus caminhos e não adianta. Pode parecer a maior loucura do mundo, mas se a palavra daqui de hoje tocou em você, você se identificou, saiba que isso é normal na vida da 99,9% dos cristãos, que é o medo do desconhecido, mas Deus leva geralmente aonde a gente tem mais medo e nos põe geralmente aonde a gente fala, não quero ir, não quero fazer, não quero. Eu sempre pensei assim, não, quero ficar perto da minha família, e Deus está me levando para a única coisa que eu sempre falei, não. E não é assim. Pedro não. Paulo orou, orou, orou. A única coisa que ele pediu, tira o espinho. Não, não. O espinho fica. O espinho fica e não tem o que fazer. E quando Rebeca, essa daí foi palavra na minha igreja, quando Rebeca orou e falou, Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo tanta dor? Não, tem duas nações dentro de você, tem dois povos dentro de você. Deus não tirou a dor. Deus não falou, oh, não, não, aborta aí. Não, não. Eles têm que nascer. E muitas vezes, para nascer, a gente tem que passar, não adianta. Então, eu queria falar para todo mundo abençoar todo mundo que está aqui, seguir o Movendo Nações lá, porque vai ter conteúdos muito bons para você. E Deus abençoe. Obrigado. Valeu, meu amigo. Valeu, galera que acompanha a gente aqui até o final. Né? O Papel na Palavra de hoje falou muito ao meu coração. Tenho certeza que também falou muito ao seu coração. Você que acompanha aí já sabe já que provavelmente quando acabar eu vou chorar, porque Deus já falou comigo mais uma vez do que eu tenho que fazer na minha vida.
e tudo mais, e vendo que a hora está chegando, então, amém. Então, estamos junto, Amém. vamos continuar pregando o evangelho a tempo e fora de tempo, estamos junto e vamos com tudo, E galera.